Então, a Primeira Guerra Mundial, certo? Nós já vimos vários conflitos, né? Do sexto ano até o oitavo ano, vemos conflitos entre as nações. E um desses conflitos que chamou a atenção foi a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Nós temos aí um painel de Joe Sacco, na estação de Montparnasse, em Paris, lá na França, com a série de desenhos que mostra o primeiro dia da Batalha de Somme em 1916. Essa foto é de 2014, mas está lá na estação de Montparnasse, ok? Então nós temos aqui Então, nós temos aqui nesse painel as trincheiras, né, as artilharias, o desenvolvimento. As trincheiras novamente, os canhões, tudo isso desenvolvido na Primeira Guerra Mundial, certo? O maior conflito da história humana, um dos maiores, né? O primeiro, aliás. Para depois nós vamos estudar a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Olha aqui, ó. O início do século XX foi uma espécie de inúmeras inovações tecnológicas e culturais que pareciam anunciar um novo mundo, um mundo moderno, um mundo promissor. Elas integravam a dinâmica da segunda revolução industrial, né? A primeira revolução industrial, acontecida lá na Inglaterra, 1889. Aí começava então agora uma segunda revolução industrial, juntando ciência e tecnologia e respaldando a ideia de um progresso irrefreável. Foi no impulso de tais avanços que se efetivou o trabalho de muitos pesquisadores e cientistas, a exemplo de Freud, com a psicanálise, e de Albert Einstein, com a teoria da relatividade geral. Ao mesmo tempo, desde as últimas décadas do século XIX, o dinamismo econômico, tecnológico, científico e cultural carregava as seguidas disputas pela hegemonia entre as potências europeias em áreas coloniais, bem como a intensificação dos nacionalismos e a concentração de riqueza. Então, aqui nós vemos que eles começaram a se desenvolver muito, né, na área econômica, tecnológica, científica e cultural. E aí, cada um querendo ter o maior ponto de desenvolvimento. E as deploráveis condições de vida dos operários nos grandes centros urbanos e a exploração da mão de obra barata nas unidades fabris eram o outro lado do progresso em curso. De um lado tinha o desenvolvimento, né, e do outro lado tinha essas unidades fabris que tinha mão de obra barata, eles exploravam bastante. Tinha também a questão da saúde pública, com saúde deficitária, com as condições de vida dos pobres bem deficitária. A esse conjunto geral soma-se uma intensa corrida armamentista, ou seja, cada um querendo desenvolver uma arma maior e melhor para caso houvesse um conflito, sairiam vencedores, né? Aí nesse contexto, em 1914, acontece a Primeira Guerra Mundial. Ela começou como um conflito entre potências europeias, mas a guerra ganhou caráter mais amplo em 1917,
quando os Estados Unidos entraram nessa guerra. Então, a Grande Guerra, como ficou conhecida na época, revelava o outro lado do progressismo e a outra face tecnológica, a destruição. Então, de um lado tinha esse desenvolvimento, progresso tecnológico, do outro lado a pobreza, e daí cada um querendo se armar mais do que o outro. Então, é assim que vai acontecer na Primeira Guerra Mundial. Então, olha, vamos lá para a linha do tempo, que é importante a gente entender a linha do tempo. A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Em 1871 a 1914 tinha uma rivalidade entre a França e a Alemanha. Em 1914 foi assassinado o Francisco Ferdinand, que aí dá início à Primeira Guerra Mundial. Em 1914 a 1915, a Guerra de Movimento. Em 1916 a 1918, a Guerra de Posição. E em 1917, a entrada dos Estados Unidos na guerra. E em 1918, saída da Rússia da guerra. E em 1919, o Tratado de Versalhes. Então, tudo isso aqui faz parte da linha do tempo desse período. Aí aqui nós temos a contraste da Belle Époque, né, que é uma expressão francesa que significa bela época. Ela é usada para designar o período de euforia e otimismo que antecedeu na Europa a Primeira Guerra Mundial. Desde a década de 1870, com o surgimento da iluminação elétrica, do fonógrafo, do telefone e do automóvel moderno, entre outros inventos, a população europeia se maravilhava com as novas tecnologias. Então, olha, a iluminação elétrica até 1870, 1900 não tinha ali. Antes disso não tinha a iluminação elétrica, hoje que nós temos na rua, todo canto. O fonógrafo, que é tipo uma vitrola, o telefone, né, que a pessoa se comunica hoje pelo celular, que é muito mais fácil, mas antigamente tinha umas cabines telefônicas para as pessoas irem, tinha o telefone de casa, que era girando um círculozinho com os números, e aí completava a ligação. E o automóvel moderno, né? Que a gente vê que as pessoas não tinham automóvel, surgiu então o automóvel, certo? Nas grandes cidades, esse entusiasmo se manifesta no mundo elegante das exposições universais, das artes, do espetáculo e da moda, que tinham Paris como modelo. Até hoje, Paris é o centro da moda, certo? Então, tudo isso também começou nessa Belle Époque. A burguesia, enriquecida com a industrialização, impunha seu gosto por toda a Europa. Mas nem só de beleza vivia a sociedade europeia da virada do século XX. Agitações políticas impulsionadas pelo nacionalismo, sentimentos de revanchismo e rivalidades entre as nações europeias, disputas entre os países desenvolvidos pela hegemonia mundial e uma acentuada corrida armamentista eram o reverso da moeda do progresso. Então, tudo isso faz parte de consequências do progresso também, né? É mais uma parte. A concentração de riqueza nas mãos das elites industriais, comerciais e financeiras fez aumentar a desigualdade entre ricos e pobres. O operariado explorado e descontente com seus trabalhos nas fábricas quase não se beneficiava com o desenvolvimento tecnológico, né? Então era para o rico, né? Quando surgia uma invenção assim, um carro, era para o rico. Até hoje, né? Nem todo mundo tem carro, né? Aí, mas o que mais se vê hoje nas propagandas da televisão são os carros, né? No Jornal Nacional, qualquer novela, Record, essas coisas, aparece o que? Um carro que custa o preço de 2 casas, 2 apartamentos, né? Então as pessoas não tinham acesso a isso, né? E o que é que acontecia? A concentração de riqueza nas mãos das elites industriais, comerciais e financeiras fez aumentar a desigualdade entre ricos e pobres. Aí o operariado, claro, explorado, ficava descontente, porque ele trabalhava nas fábricas, mas não se beneficiava daquela produção. Além disso, as rivalidades entre as nações imperialistas que disputavam controles sobre territórios da África e da Ásia
gerou um clima de enorme tensão. Aqui nós temos também uma imagem da Torre Eiffel, em Paris, em 1889. Toda construída em aço, ela se tornou o símbolo da modernidade e do progresso no final do século XIX, viu? Aí nós vemos aí, né, até hoje é um ponto turístico, certo? E por isso muitos historiadores afirmam que a Europa da Belle Époque era um mundo tranquilo sobre um barril de pólvora. Sobre a aparente estabilidade havia uma grande tensão prestes a explodir. A cada novo impasse, os países mais poderosos intensificavam seus aparatos militares, preparando-se para a guerra. Em 1914, o conflito tornou-se inevitável e sepultou então de vez a Belle Époque. A Belle Époque não existia mais. Aí, ó, as tensões e disputas. Em 1871, o desfecho da Guerra Franco-Prussiana criou na Europa um clima de tensão que só tendia a se agravar. A Alemanha, que finalmente conseguira se unificar, passou a disputar mercados com outras potências europeias, como a própria França e a Inglaterra, ou seja, ela ressurgindo como uma nova potência. Já os franceses, que perderam o território da Alsácia-Lorena, sentiram-se humilhados com a derrota e passaram a alimentar um sentimento de revanche. O agravamento das tensões entre os países europeus foi acompanhado pela formação de blocos rivais. Isso deu início a uma intensa corrida armamentista, quando um dos lados ampliava sua capacidade bélica, de arma, de criar arma, de ter arma, de estar armado. O outro logo buscava se equiparar. Então, quando um produzia uma bomba de 10 quilos, o outro produzia uma bomba de 11. E assim vai indo, né? Eles buscavam dessa forma. Daí esse período ser conhecido como Paz Armada. Das alianças, dois grandes blocos ganharam corpo no início do século XX. A Áustria, Hungria e Itália estavam ligadas à Alemanha, formando a Tríplice Aliança. Inglaterra e França se aliaram à Rússia, compondo a Tríplice Entente. Entente quer dizer que é de uma palavra francesa e significa entendimento. Indica um acordo entre países para atingir um objetivo comum. Qualquer acontecimento poderia colocar em risco a paz na Europa e precipitar uma guerra generalizada. E naquele momento, focos de tensão não faltavam. Veja alguns. A questão marroquina, né? Marrocos é um país que foi colonizado, invadido pela França, né? E desde 1880, o Marrocos era disputado por diferentes nações europeias, por causa de sua localização estratégica no norte da África. E em 1904, a França assinou um acordo com os ingleses, dando-lhes a sua aprovação para dominarem o Egito. Em troca, obteve apoio britânico para controlar o Marrocos. Era um entendimento entre Inglaterra e França que ficou conhecido como Entente Cordiale. Isso causou reações da Alemanha interessada em ampliar seus domínios na região. Como eu disse a você, né? A África ela foi muito assim muito surrupiada pelos europeus, porque eles invadiram a África todinha, dividiram entre vários países, e o Marrocos faz parte desse país invadido pela França, né? Enquanto o Egito foi invadido pela Inglaterra. Aí olha as alianças militares na Europa, início do século XX. Aí nós temos aqui vários países, temos a Tríplice Aliança em laranja e a Tríplice Entente de verde. E a Tríplice Entente de verde, né? Durante a Paz Armada, as potências europeias passaram por uma corrida armamentista sem a intenção de dar início a um conflito. Nesse período, a indústria bélica, a indústria de fazer armas, né, que até hoje quer colocar arma em todo o país, porque é uma indústria poderosa, e até hoje ela quer também colocar as armas aqui no Brasil, né, porque aqui nós temos um decreto que não pode, foi um referendo que não pode ter armas. Então, nesse período, a indústria bélica aumentou seus recursos e novas tecnologias em armamentos foram desenvolvidas. A ilustração é de 1893, publicada em um jornal londrino, onde aqui está representado mulheres preenchendo cartuchos com dinamite em pó, que às vezes dava nessas fábricas
tinha muito acidente, né? E aí matava muita gente, especialmente mulheres e crianças. A questão britânica. Durante a crise do Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro anexou ao seu território em 1908 as regiões eslavas da Bósnia e da Herzegovina, nos Balcãs. A Sérvia reagiu prontamente, pois idealizava liderar a união dos povos eslavos da região. Contava com o apoio da Rússia, que incentivava o nacionalismo eslavo. Por sua vez, os austro-húngaros tinham o apoio dos alemães, que desejavam construir uma ferrovia ligando Berlim a Bagdá, passando pela Península Balcânica. E tal caminho os levaria ao Golfo Pérsico, região rica em petróleo, cujo domínio é cobiçado pelas grandes potências. Olha ali como vocês veem dessa rodovia aí, né, a ferrovia Berlim-Bagdá. A Bósnia-Herzegovina e movimentos nacionalistas aprovados pela Rússia. Aí, ó, traçado da ferrovia Berlim-Bagdá, a obra não foi concluída, mas seu projeto reforçou as rivalidades entre as potências imperialistas na região Balcãs. O estopim da guerra. No dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, na Bósnia, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinand, e sua esposa foram assassinados por um estudante sérvio, membro de uma sociedade secreta ligada ao nacionalismo eslavo. Membro de uma sociedade secreta ligada ao nacionalismo eslavo. O Império Austro-Húngaro lançou um ultimato à Sérvia, exigindo a dissolução das sociedades secretas e a aceitação de uma comissão austro-húngara para investigar o crime. Diante da resposta negativa, a Áustria declarou guerra à Sérvia. Diante da resposta negativa, a Áustria declarou guerra à Sérvia. Diante da resposta negativa, a Áustria declarou guerra à Sérvia. Conforme os acordos militares anteriormente estabelecidos, o governo russo deu apoio aos sérvios, o governo alemão colocou-se ao lado do Império Austro-Húngaro e a França saiu em defesa da Rússia. Com várias declarações de guerras feitas em poucos dias, estava em curso a Primeira Guerra Mundial. Nessa foto aí, vocês estão vendo Francisco Ferdinand e Sofia, sua esposa, em Sarajevo, na Bósnia, em 28 de junho de 1914, minutos antes de serem assassinados. Nós vamos ver agora também, então, o desenrolar do conflito. A primeira fase do confronto recebeu o nome de Guerra de Movimento, pois se caracterizou pela movimentação das tropas. Os alemães ocuparam a Bélgica, nação neutra, para chegar até a fronteira com a França, e assim invadir esse país. A Inglaterra, que temia o predomínio alemão na Europa, enviou um ultimato aos invasores para que respeitassem a neutralidade belga. Como a Alemanha não pretendia recuar, o pedido transformou-se em declaração de guerra. O plano da Alemanha consistia em concentrar seus ataques ao lado oriental. O plano da Alemanha consistia em concentrar seus ataques ao lado ocidental, a fim de vencer rapidamente a França e depois enfrentar a Rússia pelo lado oriental. Após invadir o território francês pela Bélgica, os alemães chegaram a 25 quilômetros de Paris, mas foram detidos pelas tropas francesas na Batalha do Marne, às margens do rio de mesmo nome. Para garantir os territórios já conquistados, os alemães cavavam trincheiras em frente aos exércitos adversários, que fizeram o mesmo. Iniciava-se assim a segunda fase do conflito, que é a chamada Guerra de Trincheiras. Por 3 anos, os exércitos disputavam cada pedaço do território sem avanços significativos.
Por 3 anos, os exércitos disputavam cada pedaço do território sem avanços significativos, mas com inúmeras mortes de ambos os lados. Já na parte oriental, os alemães obtinham vitórias sucessivas sobre os russos. Ao longo do conflito, outros países entraram na guerra. Como por exemplo o Japão em 1914 e a Itália, que rompeu com a Alemanha em 1915, que aderiram à Tríplice Entente, formando o bloco dos aliados. Já a Bulgária e a Turquia aderiram ao lado comandado pela Alemanha, compondo o bloco das potências centrais. Nós temos aqui um mapa em que mostra essa movimentação dos exércitos durante a Primeira Guerra Mundial. As forças centrais tá aí, né, nessa corzinha aí, né, meio rosinha, né, aliados das forças centrais lilás, forças da Entente, os aliados. Ela tá na cor amarela, os aliados das forças da Entente tá na cor verde, as maiores batalhas tá nessas fronteiras aí, né, onde tem uma bombinha explodendo. As maiores batalhas está aí, né, sendo representado aí nessas bombinhas explodindo. Maiores ofensivas das forças centrais está aí também. E as maiores ofensivas dos aliados, né? Então, a Primeira Guerra Mundial começou com uma grande ofensiva das tropas alemãs em direção à França, pela região da Bélgica. Porém, as tropas acabaram contidas, iniciando a Guerra de Trincheiras. E na frente oriental e nos Balcãs, a guerra apresentou mais mobilidade. Então, nós temos aí nesse mapa. Aqui nós temos esse texto, certo? Em 1914, o estadunidense Richard Davis era correspondente do jornal New York Tribune e estava na Bélgica no dia em que o país foi atravessado pelas tropas alemãs que se deslocavam em direção ao Canal da Mancha para atacar a França. No texto a seguir, vocês vão ler, o jornalista descreve o episódio que presenciou. Aí o que é que eu quero de vocês? Vocês vão ler esse texto. Vocês vão ler esse texto e vão aí, certo, refletir sobre ele. Não é preciso responder no caderno essas questões, tá bom? Então aqui a gente não vai precisar desse texto. Aqui nós temos soldados alemães na Batalha de Lodz, na Polônia, durante a Primeira Guerra Mundial. Essa foto é de 1914. Aqui está na Polônia. Aqui nós temos uma foto das trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial, né? Estudos indicam que ao longo da Primeira Guerra Mundial as trincheiras foram utilizadas durante cerca de 3 anos. Aí você tá vendo, né, que a partir de setembro de 1914 começaram a usar as trincheiras, que eram buracos cavados e colocar esses sacos de areia para que pudesse ter proteção contra o inimigo. Nele as pessoas escreviam, se deitavam, descansavam, tomavam água, pegavam os doentes, colocavam lá. E na frente dele tinham os mortos, né, do campo de batalha. Prevaleceram na frente ocidental, que se estendia do Mar do Norte até a fronteira da Suíça com a França. Em um conflito, uma frente refere-se a uma espécie de zona armada entre duas forças opostas. Então nós temos aqui, ó, como você vê, né, pedaços de madeiras eram colocados nas trincheiras como forma de evitar o contato direto com o barro e a lama. Ratos eram atraídos por restos de comida e corpos em decomposição. Em geral, a profundidade de uma trincheira da trincheira podia ocultar um soldado em pé, funcionando assim como proteção, como eu já falei para vocês.
Aí aqui, ó, na trincheira tinha também os arames farpados, certo? Tinha muita coisa também, viu? As trincheiras, espécie de escavação. As trincheiras, espécie de escavação no solo, tinham em média 2 metros de profundidade e cerca de 1,80 m de largura. As barreiras de arame farpado podiam alcançar até 2 metros de altura. Os sacos de areia eram utilizados como proteção adicional. Na Primeira Guerra Mundial, 91.000 pessoas foram mortas por armas químicas como gás de cloro. Os soldados usavam máscaras para se proteger desses ataques, né, químicos. Então aí nós temos as máscaras também nas fronteiras. Os soldados recebiam comida enlatada para se alimentar nas trincheiras. Muitas vezes abasteciam seus cantis com água da chuva, certo? Essas questões aqui não é para fazer, certo? Vocês vão fazer a próxima questão, ao próximo questionário. Vocês vão fazer o próximo questionário que eu vou dizer já já, certo? Tecnologia e destruição. A Primeira Guerra Mundial foi uma das mais mortíferas da história. Além de cerca de 3 milhões de mortos, a maioria jovens soldados, essa guerra deixou 20 milhões de pessoas mutiladas e feridas. Tamanha capacidade de destruição foi promovida pela utilização de novas e avançadas tecnologias, como metralhadoras, tanques, aviões, submarinos e armas químicas como gás mostarda. Contraditoriamente, os anos da guerra também foram marcados pela descoberta de novas terapias e medicamentos. Assim, enquanto os avanços da medicina diminuíam as mortes causadas por doenças, aumentava a mortandade promovida pela guerra. Isso fez com que os europeus duvidassem da ideia de progresso tão cultivado pela Belle Époque. Aqui nós temos um monumento aos mortos da Batalha de Somme, que ocorreu em 1916 e foi considerado uma das maiores da Primeira Guerra Mundial, certo? Então aqui, ó, nós temos aí. Aqui nós temos soldados mortos, certo? Envenenados. Isso é um quadro de John S. Sargent, de 1918. Nessa tela, nós vemos soldados sobreviventes de um ataque de bomba de gás. Amplamente utilizado na Primeira Guerra, o gás mostarda foi depois proibido por acordos internacionais. Tá aqui, ó, muita gente morta, né? Desdobramentos. Detidos em terra pelas trincheiras francesas e bloqueados no mar da poderosa armada inglesa, os alemães lançaram-se em uma audaciosa guerra submarina. Em 1917, oi, tem um homem tossindo. Ele tá tossindo que só, desse cuidado. Tá bom, tá, tchau. Tá bom, tchau. Tá bom, tchau, vai. Tá bom, não, tá certo. Detido em terra pelas trincheiras francesas e bloqueados no mar da poderosa armada inglesa, os alemães lançavam-se em audaciosa guerra submarina. Em 1917, seus submarinos atacaram navios estadunidenses que transportavam armas e suprimentos para os países da Entente, Tríplice Entente. Isso serviu de pretexto para a entrada dos Estados Unidos na guerra, favorecendo o lado dos aliados no equilíbrio das forças em confronto. Enquanto isso, eclodia na Rússia a Revolução Socialista de 1917, que estudaremos no próximo capítulo. No início de 1918, o governo russo assinou um armistício. O que é um armistício, professor? É uma redição, um acordo que cessa temporariamente as hostilidades, as brigas, as guerras, com a Alemanha, liberando-a dos combates na frente oriental. Já na frente ocidental, os conflitos resultavam em um contínuo desgaste dos alemães. Internamente, a situação do país também se agravava.
Pressionado por um movimento popular, o Kaiser Guilherme II, o Kaiser quer dizer imperador alemão, né? Teve de renunciar ao trono e foi instaurada uma república no país. Enfraquecido, o novo governo alemão aceitou a proposta de paz feita pelo presidente estadunidense Woodrow Wilson, os chamados 14 pontos de Wilson. Em 11 de novembro de 1918, foi assinado o Armistício de Copenhague, pondo fim à Primeira Guerra Mundial. Esses aqui são os 14 pontos de Wilson, né? Aí vou dar um tempinho para vocês lerem, certo? E eu vou passar já para a próxima página. Aí vocês pausem o vídeo, certo? Vão ler os 14 pontos de Wilson, de Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos, né? E você vai lá e vê aí tudo direitinho, tá certo? Ok, vamos aqui para os tratados de paz. No início de 1919, os líderes dos países vitoriosos reuniram-se no Palácio de Versalhes, na França, No início de 1919, os líderes dos países vitoriosos reuniram-se no Palácio de Versalhes, na França, para definir os rumos da Europa e impor punições aos derrotados. Suas resoluções foram firmadas no Tratado de Versalhes. A Alemanha, considerada culpada pela guerra, foi obrigada a indenizar os países vitoriosos em aproximadamente 30 bilhões de dólares. Devolver a região da Alsácia e a Lorena à França, evacuar os territórios ocupados na Bélgica, perder todas as suas colônias, entregar uma faixa de terra à Polônia, dando-lhe acesso ao mar por um corredor até a cidade de Danzig, transformada em Porto Livre, e reduzir seu exército a um máximo de 100 mil homens, extinguir sua força aérea e entregar navios e submarinos aos vencedores, entre outros bens. Além disso, previu-se a criação da Liga das Nações, uma organização destinada a garantir a paz internacional. Reunindo os signatários do Tratado de Versalhes e países convidados, ela seria formada por 45 nações. Porém, antes mesmo de ser criada, alguns problemas puseram em xeque sua eficácia. Os Estados Unidos preferiram não participar da entidade e países como a Rússia revolucionária e a Alemanha derrotada não foram convidadas a integrá-la. Foram ainda assinados outros tratados relativos a questões de fronteira e à criação de novos países, como o desmembramento do Império Austríaco em vários estados independentes pelo Tratado de Saint-Germain, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Iugoslávia. Outros acordos garantiram ainda durante a guerra autonomia à Finlândia, à Estônia, à Letônia, à Lituânia, que se libertaram do domínio russo. Então aqui nós temos a primeira sessão da Liga das Nações com os seus 41 Estados-membros. A fotografia de 15 de novembro de 1920 em Genebra. Então a Europa na pós-guerra, na pós-Primeira Guerra Mundial. Vamos ver aqui, né, novos estados, vocês veem aí na parte verde, certo? Observe no mapa o novo traçado da Europa após a Primeira Guerra Mundial. No fim do conflito, surgiram na Europa vários novos estados. E aí você vai ver esses novos estados aí nesse mapa. Observe bem direitinho. Consequências da Primeira Guerra Mundial. Embora os principais derrotados tenham sido a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, as guerras quase nunca trazem um vencedor. As guerras quase nunca trazem um vencedor. Todos os países europeus envolvidos na Primeira Guerra sofreram perdas irreparáveis nos 4 anos de conflito. Nunca o mundo assistira a tanta destruição em um espaço de tempo tão curto. Várias cidades e áreas rurais foram devastadas, o que afetou milhões de pessoas, tanto civis quanto militares.
A Primeira Guerra Mundial promoveu ainda mudanças importantes nas relações de força entre os países. Com o conflito, a Europa passou a depender do auxílio dos Estados Unidos. Com o conflito, a Europa passou a depender do auxílio dos Estados Unidos, que se tornaram a principal potência mundial. A sociedade europeia deixou de ser um modelo para os demais países do mundo, que passaram a se inspirar no estilo de vida estadunidense. O bloqueio do comércio marítimo promoveu a industrialização de alguns países. O Brasil, por exemplo, passou a produzir muitas das mercadorias que antes eram compradas dos europeus. Na vida cotidiana, um dos resultados da guerra foi uma maior participação das mulheres na vida pública e no mercado de trabalho. Com grande participação da população masculina europeia envolvida nos conflitos, elas acabaram ocupando lugares antes reservados apenas aos homens. Então daí começa a mulher ter acesso ao comércio, a ser empreendedora e tudo mais, certo? Outros efeitos do conflito na política, no comportamento, na arte e na cultura serão vistos mais detalhadamente nos próximos capítulos, no qual trataremos do período conhecido como Entre Guerras. Refugiados. Então nós temos aqui refugiados, os que perderam seu lugar. Durante a Primeira Guerra Mundial, milhares de pessoas deslocaram-se dentro do seu próprio país ou foram para outros e viveram na condição de prisioneiros, refugiados e deslocados internos. Milhares de belgas e sérvios fugiram em direção à França. Milhares de belgas e sérvios. Milhares de belgas e sérvios fugiram em direção à França e à Albânia, bem como cerca de 3 milhões de russos se dirigiram ao interior do país. No leste europeu e na região dos Balcãs, a criação de novas fronteiras resultou na fuga de 250 mil búlgaros da Grécia, Sérvia e Romênia, 50 mil gregos da Bulgária e 1,2 milhão da Turquia e 200 mil húngaros da Romênia. Além deles, cerca de 300 mil armênios fugiram do genocídio. Sobre esse assunto, a gente vai ler o texto aí do historiador. Sobre esse assunto, vamos ler o texto do historiador Eric Hobsbawm a seguir. Então eu vou diminuir aqui, certo? Para vocês pegarem e lerem o texto. Deixa eu só diminuir aqui. Só fui ver o tamanho embaixo aqui. Então, vocês aí vão ler esse texto, né? Hoje nós temos Hoje nós temos a Venezuela, que é o país de origem da maior parte dessas pessoas refugiadas que pedem refúgio aqui no Brasil, certo? Muita gente vem de lá por causa dos conflitos e tudo mais. E embora os pedidos de refúgio de pessoas de Cuba também, né, de Haiti, de Angola, China, os números de haitianos que pedem refúgio no país tem caído a cada ano, mas tem muito haitiano aqui. A principal porta de entrada no Brasil dos refugiados, que também acontece no Brasil, não pelas as guerras de outros países, né? Mas não pela Primeira Guerra Mundial, mas as guerras atuais. A porta de entrada deles é Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, país de origem desses estrangeiros. Em 2017, quase metade das solicitações de refúgio foi registrada no estado. Então, quase metade das solicitações de refúgio foi registrado no estado de Roraima. A Venezuela também é vizinha do estado do Amazonas, que recebeu o terceiro maior número de solicitações de refúgio. Então, aqui nós temos essa questão
dos movimentos de refugiados e deslocados internos e se diferencia dos movimentos migratórios espontâneos, aqueles que ocorrem por iniciativa das próprias pessoas, em razão de diferentes motivos, como a busca por trabalho e melhores condições de vida, certo? Aqui nós vamos ver pessoas refugiadas na Venezuela, né? A crise da Venezuela, que foi lá para a fronteira do norte do Brasil. No início de 2018, a Prefeitura de Boa Vista decretou, né, estimava que cerca de 40 mil venezuelanos já teriam entrado na cidade. Aí aqui nós temos um questionário que vocês veem na página anterior. Eu quero que respondam esse questionário, certo? Ou qual é a diferença entre um refugiado e um deslocamento interno? Nessa página anterior, você volta lá, pausa o vídeo, lê e você vai saber a diferença entre refugiado e deslocado interno. Aqui ainda em relação ao Brasil, mas nós temos aqui, por fim, a saia, a bicicleta e a Primeira Guerra. Outras mudanças. Na Belle Époque, a moda eram as saias, chinelas longas e com caudas. Na Belle Époque, a moda eram as saias cheias, longas e com caudas. Blusas de gola alta e acessórios floridos, chapéus e sombrinhas, tudo decorado com rendas, pregas, nervuras e babados. Durante a Primeira Guerra Mundial, a escassez, eu vou ter que aumentar aqui um pouquinho, a escassez de materiais e a forte contenção de despesas tornaram as peças de roupa mais simples. As saias encurtaram, as mangas das blusas diminuíram e as peças em geral perderam volume. Além disso, a ida dos homens aos campos de batalha levou mais mulheres a trabalhar fora de casa. Esse fato também promoveu mudanças nas vestimentas femininas. Para se adaptar às condições de fábricas, elas se tornaram mais... Essas vestimentas se tornaram mais leves e confortáveis, com cortes simples e retos, né? Então, a borracha e o couro passaram a ser usados na fabricação de instrumentos bélicos. A borracha e o couro passaram a ser usados na fabricação de instrumentos bélicos. Ternos masculinos foram transformados em elegantes tailleur para mulheres. Chapéus passaram a ser produzidos com materiais descartáveis, como a serragem, e paraquedas rasgados eram reutilizados para a confecção de vestidos de noiva. Até mesmo a largura dos cintos diminuiu, marcando a moda da época. O que é tailleur? É palavra de origem francesa que se refere ao traje feminino formal, composto basicamente de casaco e saia. Então, por fim, o uso da bicicleta como meio de transporte levou muitos trabalhadores a vestir roupas mais soltas e curtas. Desde o final do século XIX, a bicicleta vinha desempenhando um papel importante na luta feminina por direitos. Em uma época dominada pelos homens, o uso desse novo meio de transporte logo ganhou o apoio de lideranças feministas. Lembrar que a bicicleta hoje, com a pandemia do coronavírus, da Covid-19, ela está sendo muito mais usada como nunca, né? E aqui nós temos um texto sobre isso. As lideranças feministas, elas disseram que a mulher está pedalando em direção ao sufrágio, disse a americana Elizabeth Station, 1815-1902, citando outro direito ainda por conquistar na época. A bicicleta é igualitária e niveladora e ajuda a libertar o nosso sexo, afirmou a presidente da Liga Francesa de Direitos da Mulher, Maria Pognon, de 1844 a 1925. Entre os americanos, o ciclismo ficou ligado à figura da New Woman, a nova mulher, que contestava os tradicionais papéis femininos, envolvendo-se com movimentos reivindicatórios, principalmente pelo direito do voto. Então aqui nós temos, né, aqui a mulher com vestimentas mais adequadas, como a calça e o casaco. As mulheres passaram a usar mais frequentemente a bicicleta como meio de transporte, como é o caso dessa moça lá em Paris, lá na França, que é a foto de 1914. Essa outra foto aqui, ela foi produzida em 1901, repare a riqueza de detalhes dessa vestimenta.
Observa ainda os acessórios que compunham o vestuário das mulheres europeias mais abastadas. O chapéu, a sombrinha, muito tecido, essas coisas todas. Vamos agora para Mapeando Saberes, a caminho da guerra. Nas décadas que antecederam a Primeira Guerra Mundial, a Europa vivia um período de otimismo e euforia. A Belle Époque, porém, Porém, o aumento das disparidades entre ricos e pobres e as disputas das nações imperialistas por novos mercados geravam um clima de tensão na Europa. Foi a época da corrida armamentista e das alianças militares, com a formação de dois blocos rivais, a Tríplice Aliança, a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália, e a Tríplice Entente, França, Rússia e Inglaterra. Regiões eslavas do Império Austro-Húngaro reivindicavam sua autonomia por meio de um movimento nacionalista liderado pela Sérvia e apoiado pela Rússia. Isso aumentou ainda mais as tensões. O confronto. Em 1914, o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro por um nacionalista sérvio levou a Áustria a declarar guerra à Sérvia. A Rússia saiu em defesa dos sérvios, apoiada pela França. Já a Áustria e a Hungria recebeu o apoio da Alemanha. O sistema de alianças fez o conflito se generalizar rapidamente. A Alemanha combateu tanto o leste quanto o oeste de seu território. Na frente ocidental, invadiu rapidamente a França, mas foi detida em uma desgastante guerra de trincheiras. Na frente oriental, obteve seguidas vitórias contra a Rússia, que saiu da guerra após a Revolução Bolchevique de 1917, ano em que submarinos alemães atacavam navios estadunidenses que abasteciam os países aliados. Isso provocou a entrada dos Estados Unidos na guerra e desequilibrou as forças em combate. Em 1918, um movimento popular derrubou o Kaiser e instaurou uma república na Alemanha. Enfraquecido, o país se rendeu no mesmo ano. A paz de Versalhes e o novo quadro internacional. Os líderes dos países vitoriosos impuseram punições aos alemães, firmados no Tratado de Versalhes. Entre outras medidas, estipularam a perda de suas colônias, a redução de seu exército, a devolução da região da Alsácia-Lorena à França e pesadas indenizações. Outros acordos redesenharam as fronteiras da Europa com o surgimento de novos países. Os países europeus foram prejudicados pelo conflito com imensas perdas humanas e materiais. Os Estados Unidos emergiram como nova potência mundial. A destruição e as mortes provocadas pela Primeira Guerra puseram em xeque a crença no progresso. Elas mostravam que as inovações tecnológicas tão admiradas na Belle Époque nem sempre garantiam melhorias para a humanidade. A atual hegemonia estadunidense, perceptível na economia, na política, nas questões militares e na cultura mundiais, teve seu maior impulso nos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. Certo? Então nós temos aí essa questão. Ok? E aqui nós temos um exercício para vocês fazerem. Eu vou diminuir a quantidade que vocês vão ver. Oi! Tá certo, já. Tá, eu vou buscar agora, já. Aí vocês têm o exercício da atividade, vai fazer o 1, o 2, o 3, o 4. O 5 não é para copiar no caderno, certo? Aí o 6. Então, o 5 você só vai responder a A e a B. Não é para copiar a questão não, certo? 1, 2, 3, 4 e 6 vai ter que responder também no caderno. A 7 não é preciso, certo? A 7 não é preciso. Vocês vão ter o tempo aí para vocês fazerem a atividade, certo?
Essa página não é para fazer. Essa página não é para fazer, viu? Aí é só para você ter conhecimento, tá certo? Vai ficar aqui só um tempo, quem quiser ver, ler, aí você vai pegar e vai pausar a tela.